Fala galera do Master OAB, meu nome é Vitor Assunção, faço parte da equipe de conteúdo aqui no Master e estamos aqui hoje para falar sobre direito empresarial. Antes de mais nada, quero passar para vocês como é que funciona o Master OAB, como é que o nosso curso funciona. Nós estamos com a promoção, o valor de R$ 89,90 está passando para R$ 49,90 por mês, quer dizer, tá um valor muito em conta, muito barato, um curso muito completo que vale muito a pena. Tem todas as matérias que estão no edital do exame de ordem, desde o direito empresarial que eu vou dar aqui hoje, penal, processo penal, todas as matérias. E além disso também temos monitorias. Hoje, por acaso, a minha é empresarial, mas tivemos semana passada de penal, de processo penal, com outros monitores, com o Vinícius, com a Yasmin, a Natália, o Rômulo, teremos de civil em breve com a Kathleen. E falando agora mais um pouquinho sobre o curso, nós temos 220 horas de aulas teóricas, 100 horas de resoluções de exercícios, temos simulados com a cara do exame de ordem, com a cara das questões da banca FGV. Também temos planos de estudos de 30, 45, 60 e 90 dias. A gente se preocupa ao máximo para você maximizar seu tempo, para que você possa aproveitar da melhor forma possível o tempo que você tem disponível para estudar. A gente sabe que quem tá fazendo o exame de ordem tem a correria da faculdade, tem a correria do estágio, às vezes mora longe da faculdade. Então, o máximo de tempo que você possa utilizar, com o máximo de efetividade possível, a gente está selecionando para isso. As melhores aulas, as aulas de acordo com o raio-x, que eu vou mostrar para vocês como que é, um apanhado que a gente faz para direcionar o seu estudo. Pedro, coloca o slide, por favor. Temos aqui então direito empresarial, temos da aula de hoje. Temos o nosso raio-x. O raio-x, o tema que mais cai na OAB, no exame de ordem, é títulos de crédito, com 17,52%. E logo um pouquinho abaixo vem recuperação judicial e falência. Depois vem empresa e empresário. Vamos falar hoje sobre títulos de crédito. É importante que vocês... Volta para mim, por favor. É importante que vocês entrem no nosso grupo do Facebook, o grupo Master OAB, é Master OAB Grupo de Estudos. Só procurar lá no Facebook e mandar a solicitação de entrada que a gente vai aceitar vocês. É importante porque os slides, o material dessa monitoria vai estar disponibilizado lá. E também lá tem enquetes com os temas das monitorias, o que vocês têm mais dúvidas, que é para a gente fazer um trabalho em cima disso, para deixar vocês o máximo possíveis, o melhor preparados possíveis para o exame de ordem. Então procura lá no Facebook, Grupo de Estudo Master OAB, que a gente vai aceitar vocês e você vai ter acesso aos slides, ao material das monitorias anteriores. Voltando para o raio-x. Temos então títulos de crédito, que eu tenho na nossa monitoria de hoje, e dentro dos títulos de crédito nós temos o tema com maior incidência, é o cheque, logo depois letra de câmbio, mais abaixo duplicato, nota promissória, aval e endosso. Vamos falar agora sobre a parte inicial dos títulos de crédito, a parte introdutória da matéria, os princípios, e mais um pouquinho adiante vamos conversar sobre letra de câmbio. Mas por que vamos falar sobre letra de câmbio, que está em segundo lugar no nosso raio-x, e não sobre o cheque, que vem em primeiro? Porque letra de câmbio é como se fosse a base, é como se fosse o alicerce dos títulos de crédito por excelência. A partir da letra de câmbio, a gente consegue entender todos os institutos, como aval, endosso, aceite. A partir do estudo da letra de câmbio, então, a gente tem a base para conseguir entender cheque, duplicata, nota promissória. Pode voltar, Pedro. Quais são os títulos de crédito? Nós temos os títulos de crédito por excelência, que são os 4 mais famosos, digamos assim. São eles a letra de câmbio, o cheque, a nota promissória e a duplicata. Isso não quer dizer que esses sejam os únicos títulos de crédito. Em sociedades anônimas, a parte de direito societário do direito empresarial, a gente vê, por exemplo, debêntures. Debêntures é um título de crédito, só que a gente não coloca ele nesse rol desses 4 principais. Vamos ver mais adiante. A legislação dos títulos de crédito. É sempre importante a gente situar o aluno. Eu tinha muita dificuldade com isso quando eu estava começando a estudar, porque em títulos de crédito a legislação é muito esparsa. Então nós temos o Código Civil, nós temos a LUG, que é a Lei Uniforme de Genebra. Poxa, mas uma Lei Uniforme de Genebra, um tratado internacional, a gente utiliza no nosso ordenamento jurídico? Sim. O texto da LUG ele está até em francês e ele passou por todo aquele processo do direito internacional de internalização do tratado para ele ter força de lei. Temos também o Decreto 2044 de 1908, sim, ele realmente é antigo, mas ele ainda é válido. E também temos a lei do cheque e a lei das duplicatas. Vamos ver nos princípios como é que funciona essa legislação específica de lei de cheque e lei de duplicata. Agora vamos às classificações dos títulos de crédito. Vamos uma por uma. A primeira delas nós temos a ordem de pagamento versus promessa de pagamento. Vamos ver quem é quem. Depois veremos a natureza do título de crédito, se ele é pró-soluto ou pró-solvendo.
Depois vamos ver se o título é portável ou ele é aquisível. Começando pela ordem de pagamento. Na ordem de pagamento, e assim, o estudo do título de crédito de forma geral, ele pode gerar uma certa confusão para a gente. Porque quando a gente já vem com aquela nossa cabeça toda preparada, toda montadinha lá do direito civil, a gente tem a ideia de termos um credor e de termos um devedor. Quando a gente entra na parte do direito cambiário, a gente se depara com certas nomenclaturas que não estamos habituados, como por exemplo na promessa de pagamento, o emitente e o beneficiário. Então vamos ver quem é quem. Então, promessa de pagamento, temos o emitente e temos o beneficiário. Quem é emitente? O emitente é quem ele saca o título de crédito, quem emite o título de crédito. E o beneficiário é quem vai cobrar esse título de crédito do emitente. Vamos imaginar um exemplo. A Yasmin, que vocês conhecem já de outras monitorias, ela tem um carro e eu estou precisando de um carro. Então a gente conversa, a gente chega no acordo e eu resolvo comprar o carro da Yasmin. A gente combina que o carro vai sair, sei lá, por 50 mil reais. E eu assino um cheque em nome da Yasmin e falo, Yasmin, daqui a 15 dias você vai ao banco, desconta esse cheque que vai cair na sua conta o dinheiro, a gente vai efetuar o pagamento, vai extinguir a obrigação e eu vou ficar com o carro para mim, tudo combinado. Nessa relação, eu sou um emitente, eu estou me obrigando em nome próprio, eu não estou envolvendo nenhuma outra pessoa. Tudo bem que no caso do cheque eu envolvo o banco e tudo mais, mas a grosso modo é isso, eu estou me obrigando pessoalmente diante da Yasmin, eu estou me comprometendo a pagar a quantia de 50 mil reais daqui a 15 dias. E daqui a 15 dias ela simplesmente vai até mim e vai cobrar aquele título de crédito. Por favor. Vimos a promessa de pagamento e agora vamos para a ordem de pagamento. Na ordem de pagamento nós temos 3 figuras com nomes já distintos da promessa de pagamento. Temos o sacador, o tomador e o sacado. Vamos ver aqui no quadro, no exemplo, para ficar mais claro. Oi? Você pode falar comigo, não tem Bom. Galera do chat, como é que tá aí? Dá um retorno, tá tudo tranquilo? Estão gostando da parte da matéria, do tema? Vamos interagir aí no chat que eu vou, na medida do possível, tentar ler e responder vocês. Vamos lá, ordem de pagamento. Eu tenho 3 figuras na ordem de pagamento. Primeiro eu tenho o sacador, aqui eu tenho o sacado, e aqui eu vou ter o tomador. Vocês não precisam ficar preocupados em printar, em copiar, porque eu vou disponibilizar esse material para vocês no grupo do Facebook. Como é que funciona essa relação? O beneficiário aqui vai ser o tomador. A gente vai formar um triângulo. Por isso que a gente fala que é uma relação triangular, uma relação tripartite, de forma mais chique, de forma mais rebuscada. Como que acontece isso? O sacador, ele emite a ordem de pagamento contra o sacado e em favor do tomador. Então, quem está se dando bem nessa história aqui é o tomador, porque ele está recebendo crédito em seu proveito. E quem vai se dar mal, digamos assim, é o sacado, porque ele vai ter que pagar esse título de crédito. E na data do vencimento, o tomador, que é quem vai ter a posse do título, ele vai exigir o pagamento do sacado. Então, nisso, fechamos o nosso triângulo, a nossa relação triangular. Então, recapitulando, temos o sacador, que é quem emite o título de crédito. Para não confundir, pensa no vôlei. O cara, quando vai sacar, lá no Brasil, na Olimpíada, ele está colocando a bola em jogo. Então, ele está colocando o nosso título de crédito em jogo. Ele está sacando contra o sacado e em favor do tomador, para que o tomador ele receba esse crédito, para que ele se satisfaça no seu crédito diante do sacado. Essa é a ordem de pagamento, essa é a nossa relação triangular tripartite. Então temos aqui de forma mais bonita no slide, de forma mais didática, essa relação triangular. E vamos recapitular como é que funciona. Títulos de crédito. Os 4 por excelência que a gente viu anteriormente. Letra de câmbio, cheque, nota promissória e duplicata. Acabamos de ver a classificação entre ordem de pagamento e promessa de pagamento. Voltando assim pelo nome do próprio título de crédito. A gente tem promessa de pagamento, a gente tem nota promissória. Então, desses 4 títulos de crédito por excelência, o único que vai entrar como promessa de pagamento é a nota promissória.
Isso é macete para você não errar na sua prova, no seu exame de ordem. Se lá estiver perguntando, qual título de crédito é uma promessa de pagamento? Você vai marcar letra de câmbio? Você vai marcar duplicata? Não, você não vai marcar. Você vai marcar nota promissória. Mas preste atenção, isso não quer dizer que a nota promissória seja o único título de crédito que funcione como uma promessa de pagamento. A gente tem sociedades anônimas que quem me deu aula de sociedades anônimas foi até a professora Priscila Menezes, que vai entrar mais tarde para dar aula de empresarial de vocês. Ela me ensinou sobre debêntures. Debêntures também um título de crédito que funciona como promessa de pagamento, apesar dele não estar entre os 4 principais. Isso já foi até questão de prova, então fiquem atentos em relação a isso. E os outros 3, que são o cheque, a duplicata e a letra de câmbio, funciona nesse esquema aqui de uma relação triangular. Eles funcionam como uma ordem de pagamento. Pode botar aqui. Temos então a segunda diferenciação, a obrigação pró-solvendo e a obrigação pró-soluto. Como que isso funciona? Antes de mais nada, já fique bem claro para vocês que, via de regra, no nosso ordenamento, nas nossas relações econômicas, a obrigação pró-solvendo é a mais comum. Por quê? Como que isso acontece? Voltando para o exemplo da Yasmin. Eu comprei o carro da Yasmin, passei o cheque, vamos dizer assim, para a Yasmin de 50 mil reais. Se por algum acaso a Yasmin for ao banco e ela não conseguir receber o dinheiro referente a esse cheque, ela tem como exigir judicialmente esse crédito, esse dinheiro. Nós temos que os títulos de crédito, eles são títulos executivos extrajudiciais. Isso é importante por quê? Vamos pensar, saindo um pouco da nossa mente do direito, vamos pensar de forma econômica. O título de crédito ele é essencial para que a nossa economia gire. É como se fosse uma engrenagem na nossa economia. A partir do momento que eu estou passando um cheque para a Yasmin pode endossar. Vamos ver o que é endosso mais à frente. Mas ela pode endossar esse cheque, ou seja, ela pode passar esse cheque para outra pessoa, que vai passar para outra pessoa e outra pessoa, e assim o dinheiro vai circulando, o crédito vai circulando. Mas lá na nossa causa debênture, lá na nossa compra e venda do carro, que é a nossa causa debênture, o que aconteceu? Yasmin foi ao banco depois de 15 dias, que foi o nosso prazo ajustado, e ela não conseguiu receber esse dinheiro. Então ela pode acionar as vias judiciárias para conseguir efetuar o pagamento. A partir do momento que o meu título de crédito, o pagamento não é efetivado no momento da entrega, eu tenho que ele é pró-solvendo. A natureza jurídica dele é pró-solvendo. Caso contrário, se a simples entrega, se a simples tradição lá do direito civil concretizasse o pagamento, seria pró-soluto. Mas, gente, na sua questão de prova, no seu exame de ordem, via de regra, vai ser pró-solvendo. Só será pró-soluto quando a questão deixar bem claro, quando tiver anunciado assim, a pessoa A e a pessoa B, o Vitor e a Yasmin, combinaram de que seria efetuada a quitação no momento da transferência do título. Aí você vai pensar assim, então isso é pró-soluto. É só essa diferenciação, é bastante básica, bastante simples e mantenham isso em mente na hora da sua prova. Próxima diferenciação, próxima categoria, é saber se o título de crédito ele é portável ou se ele é aquisível. A gente tem como referencial para isso o domicílio do credor ou o domicílio do devedor. Como que funciona? Gente, o exemplo mais básico que vocês jamais vão esquecer é vocês pensarem no Chaves, o seu Madruga e o seu Barriga. O seu Madruga ele deve, acho que é 14 meses de aluguel, uma história dessa, sei lá, 14, 20, não importa. Ele deve muitos meses de aluguel ao seu Barriga. E o seu Barriga, todo episódio, vai à Vila do Chaves querer receber o dinheiro do aluguel. Nesse caso, nós temos um título de crédito de natureza quesível. Quesível é quando a cobrança é feita no domicílio do devedor. Mas agora imaginando uma situação contrária, em que o seu Madruga ele juntasse o dinheiro e fosse até a casa do seu Barriga para efetuar esse pagamento. Nesse caso, a obrigação seria portável. Então, a diferenciação de portável e quesível, vocês têm que tomar como referencial sempre o domicílio, onde que o título de crédito vai ser pago. Então, galera, fechamos essa primeira parte da introdutória dos títulos de crédito. E agora vamos ao artigo 887 do Código Civil, que é para a gente dar prosseguimento aqui na nossa monitoria. Artigo 887. Gente, marquem no seu vade-mecum, na sua legislação, porque esse artigo é muito importante e a gente vai ver o porquê um pouquinho mais à frente. Vamos lá. O título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produz efeito quando preencha os requisitos da lei.
Temos a imagem do Cesare Vivante, que ele é um doutrinador italiano, nascido em 1855 e que veio a falecer em 1944. Ele exerceu muita influência no direito cambiário. A legislação italiana, de forma geral, ela contribuiu demais para a legislação brasileira. O próprio Código Civil, na parte que diz respeito ao direito empresarial, ao direito comercial, ele bebe na fonte do direito italiano. A gente pode ver numa futura monitoria, se vocês votarem lá no grupo de estudo do Facebook, no Master OAB, se na questão de empresa e empresário, onde a gente faz o apanhado histórico do direito empresarial, que a teoria dos atos do comércio, que é a teoria mais antiga, ela foi substituída pela teoria da empresa, que também é de matriz italiana, de fonte italiana. Então, nesse sentido, nós temos a influência no título de crédito também, a partir do Cesare Vivante. Mas por que esse artigo vai ser importante para a gente? Vamos mais adiante. Ele vai ser importante por conta dos princípios dos títulos de crédito. O primeiro princípio é o da cartularidade, o segundo, literalidade, terceiro, autonomia, o quarto, abstração, e o da abstração ele contém o subprincípio da inopolibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé, e por último, nós temos o do formalismo. Como é que eles funcionam? Gente, princípio da cartularidade. Quando vocês pensarem em cártula, pensem em papel, pensem no documento. Vamos voltar para o exemplo da compra e venda do carro da Yasmin. Yasmin chega lá no banco, depois de 15 dias, e fala assim para a atendente do banco: então, eu vendi meu carro para o Vitor, o valor foi 50 mil reais, isso foi 15 dias atrás, e eu estou chegando aqui hoje para receber o valor do cheque que o Vitor passou para mim. Aí a atendente vai falar: pô, Yasmin, legal, não sei o quê, mas cadê o cheque? Aí a Yasmin vai falar: deixei o cheque em casa. A atendente vai falar o quê? Não posso fazer nada, eu tenho que ter o cheque aqui para saber do que você está falando. Isso é o princípio da cartularidade materializado no nosso dia a dia. Eu não tenho como exigir que eu receba um crédito a partir de um título se eu não tiver na minha mão, se eu não tiver em minha posse esse título. Então, o princípio da cartularidade é basicamente esse. Vamos agora ao princípio da literalidade. Literalidade pode ser resumida em uma frase bem curta. É simples, vale o que está escrito. Eu não posso exigir nada além do que esteja escrito no título de crédito. Eu não posso, por exemplo, falar para a Yasmin que no nosso cheque aqui, na nossa compra e venda, no valor de 50 mil reais, eu vou pagar 40 mil reais daqui a 15 dias e, sei lá, no Natal, no dia 25 de dezembro, eu vou pagar para ela o restante, vou pagar para ela 10 mil reais. Isso não existe título de crédito. Pode existir desde que esteja escrito, mas a partir do momento que não está escrito, não é válido. Só uma pequena observação, um pequeno parênteses. Tudo que acontece no título de crédito é representado por meio de uma assinatura. Você se obriga por meio de assinatura. Se nós temos a questão que o título de crédito é uma cártula, é um papel, em algum momento você não vai ter mais espaço no seu título de crédito para indicar ali o que você fez. Aí o que você faz? Você vai pegar um grampeador com uma folha de papel e vai grampear? Vai falar assim: ah, agora tá valendo. Ou então você vai pegar um post-it e vai colar em cima? Não, isso não acontece. Você coloca no seu título de crédito uma folha de alongamento. Como é que isso funciona? Você vai pegar uma fita durex, vai passar a fita durex 50 vezes embaixo do seu título e vai alongar, por isso o nome folha de alongamento. Ali você vai poder colocar tudo que foi disposto em relação a aval, em relação a endosso, em relação à obrigação, tudo isso vai estar nessa folha de alongamento. Próximo título de crédito, é o título de crédito que diz respeito é o princípio da autonomia, melhor dizendo. O princípio da autonomia é o seguinte: um título de crédito ele pode conter mais de uma obrigação, só que essas obrigações elas não guardam uma dependência entre si, ao contrário, elas são autônomas. Ou seja, se por algum acaso eu sou uma das partes do título de crédito e eu me obrigo em determinada situação, só que eu não posso, de repente porque eu sou menor de idade, porque eu sou incapaz, lá naquela história do direito civil, do Código Civil, se por algum motivo eu não posso celebrar um negócio jurídico e eu tenho uma pessoa que vai me garantir, se eu tenho um avalista, que vamos ver no Instituto do Aval ainda nessa monitoria, só que mais à frente, o avalista não tem nada a ver com o fato de eu ser incapaz, de eu não poder celebrar um negócio jurídico. As obrigações, elas são completamente independentes e autônomas entre si. Esse é o princípio da autonomia. Pedro? Então, gente, a gente já viu os princípios da cartularidade, da literalidade e da autonomia. Vamos ver agora o princípio da abstração. Como é que tá aí no chat? Dê um retorno aí, veja se está muito rápido, como é que tá. Deixa eu abrir aqui o chat, dá uma olhada. É sempre bom receber um elogio no feriado, né? Mas, galera, voltando aqui para nossa aula. Outra coisinha, Vitor, rápido. Pode falar, Yasmin. Depois você volta, porque é uma coisinha que
que a Beatriz Galhardo, ela pediu depois para você repetir a parte do quesível e portável. Só para não entender melhor. Mas é melhor repetir no final da aula ou agora? Pode repetir quando você quiser. Então deixa eu só fechar essa parte. É Beatriz? Isso. Beatriz, só vou fechar essa parte dos princípios, depois eu volto lá no quesível no portável. Pode ficar tranquila que eu vou voltar lá, não vou esquecer de você não. Indo agora para o princípio da abstração. Lembra da causa debênde, lá da compra e venda do carro da Yasmin? Eu vou falar para vocês da compra e venda desse carro a aula inteira, se acostumem. Então temos lá a abstração. O que aconteceu? Eu passei o cheque para a Yasmin, eu passei a letra de câmbio, qualquer que seja o título de crédito, eu dei na mão da Yasmin. A Yasmin, ela pode passar esse título de crédito, pode endossar, dizendo de forma mais técnica, esse é o nome do instituto, ela pode endossar esse título de crédito para o Pedro, que está aqui com a gente. Aí o Pedro, de repente, pegou esse valor de 50 mil reais e falou assim, poxa, eu vou comprar um apartamento, sei lá, qualquer coisa, com esse valor de 50 mil reais. Ele foi e endossou esse título de crédito para outra pessoa, que endossou para outra pessoa, que endossou para outra pessoa, e assim sucessivamente. Isso é abstração. Associem a palavra abstração com a ideia de desvinculação. Não tem mais vínculo da minha causa debênde com a Yasmin. Eu falei para vocês que o título de crédito ele funciona como uma engrenagem, que ele ajuda a economia a funcionar, a girar, ele aquece a economia. Então, nesse sentido, a gente tem que o título de crédito ele vai circular junto com aquele crédito. Eu não vou ter circulação do dinheiro em espécie, não vou ter a cédula, não vou ter a nota. Eu vou ter a cártula do título de crédito circulando, mas eu não vou ter o dinheiro em espécie. Isso é o título de crédito. Agora, em relação ao subprincípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé. Eu sei, galera, o nome é gigante, o nome é grande, é difícil até de falar, eu até li aqui, vou ser bem honesto com vocês. Mas qual é a ideia desse princípio? A partir do momento que eu passei o título de crédito para a Yasmin e ela passou para o Pedro não tem nada a ver com da minha transação com a Yasmin. Se por acaso deu um calote na Yasmin, eu não paguei, o Pedro não tem nada a ver com isso. Por isso que a gente fala que o título de crédito ele é inoponível ao terceiro de boa-fé. O Pedro está recebendo esse título de crédito de boa-fé porque ele quer comprar o apartamentozinho dele. Ele não tem nada a ver se eu não paguei o título para a Yasmin, se eu não paguei os 50 mil reais para a Yasmin. Então, o que acontece? A Yasmin vai ficar sem o carro e vai ficar sem o dinheiro? Não, claro que não, porque isso seria completamente injusto e não é isso que a gente quer. Coitada da Yasmin, vai ficar sem carro, vai ficar sem dinheiro? Isso não pode acontecer. Então, como eu disse para vocês anteriormente, o título de crédito é um título executivo extrajudicial. Isso quer dizer que a Yasmin vai poder recorrer ao judiciário e ainda tem a vantagem dele ser extrajudicial no sentido de que ela não vai precisar passar pela fase do processo de conhecimento. Então, toda aquela fase inicial do processo que a gente vê lá no processo civil e que vocês podem ver quando vocês assinarem o Master OAB pelo R$ 49,90, preço bacana, vocês terão aula com o professor Alexandre Flecha, de Direito Processual Civil, vocês verão o que é a fase de conhecimento e o que é a fase de execução. A fase de conhecimento, na relação processual, ela vem antes da fase de execução. O título executivo extrajudicial, até por conta da celeridade que ele tem que ter, da rapidez, da velocidade que ele precisa ter, ele já vai direto para a fase de execução. Então, Yasmin já vai resolver diretamente essa questão da falta de pagamento. E o Pedro, que está aqui com o título de crédito, ele vai aguardar a definição dessa situação. De repente, ele vai ser prejudicado? Sim, ele pode ser prejudicado porque a minha relação com a Yasmin aqui, ela tá viciada, ela tem alguma coisa de errado. Mas, a princípio, o Pedro não é afetado por essa relação. Agora, gente, em relação ao formalismo, o último princípio do título de crédito. Eu falei para vocês lá no slide anterior, lá no começo da aula, que para o título que nós temos a legislação, nós temos a lei de cheque, nós temos a lei de duplicata, nós temos o Código Civil, nós temos a LUG, nós temos o Decreto 2044 de 1908 e por aí vai. O que acontece é que para um título de crédito ele produzir seus efeitos, para que ele seja pleno, vamos dizer assim, ele tem que atender aos requisitos legais. Quando você pegar a lei de cheque, quando você pegar a lei de duplicata, você vai ver logo lá, no primeiro artigo, são requisitos do cheque, são requisitos da duplicata. Isso é para dar uma segurança jurídica. Eu não posso pegar um papel aqui, rabiscar e falar que isso é uma duplicata, porque ela tem certos requisitos. Eu não posso pegar um cheque, pegar aqui nessa folha, fazer de qualquer jeito e escrever assim, cheque. Aí eu vou, 50 mil reais, pego o carro da Yasmin. E o banco, como é que fica nessa história? Quando a gente fala de cheque, tem necessariamente uma instituição financeira envolvida, tem um banco envolvido. Então eu não posso fazer do jeito que eu quiser um título de crédito. Isso é o princípio do formalismo. Vamos voltar aqui no artigo 887. Pedro, coloca por favor o artigo 887. Vamos à leitura. E vamos associar também com os princípios que a gente acabou de ver. O título de crédito
documento necessário. Documento necessário, a gente tem a ideia de cartularidade. O princípio da cartularidade está implícito no artigo. Continuando a leitura. Documento necessário ao exercício do direito literal. E o direito literal, nós temos aqui o princípio da literalidade. Continuando a leitura. É autônomo nele contido. Temos aqui o princípio da autonomia. Agora essa vírgula. Depois da vírgula nós temos somente produz efeito quando preenche os requisitos da lei. Nós temos o princípio do formalismo. Após a vírgula, essa partezinha final do caput do artigo 877, esse somente produz efeito quando preenche os requisitos da lei, isso é ideia brasileira, isso é ideia BR, o legislador brasileiro que introduziu esse final no caput do artigo 887. Vamos avançar. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Galera, qualquer dúvida vocês podem mandar aqui no chat. Vou tentar responder na medida do possível. E logo depois também temos a aula da professora Priscila Menezes, que ela é muito fera, foi minha professora. Eu posso dizer isso por experiência de causa mesmo, é empírico. E tenho certeza que vocês vão gostar. Só lembrando, só um detalhe. Tá em mim aqui? Só lembrando que só um detalhe, essa monitoria que eu estou dando vai estar disponível no YouTube. Ela vai ficar aberta, vocês vão poder acessar quantas vezes vocês quiserem, vai estar aberta lá no YouTube. Provavelmente amanhã ela já vai estar lá. Só vocês procurarem no canal do Master OAB que vocês vão achar tanto a minha monitoria quanto as monitorias anteriores. Lá tem monitoria muito bacana de processo do trabalho, processo penal, tributário, ética, que é uma matéria muito importante no OAB. Então, acessem no YouTube, e a aula ao vivo, que será dada pela professora Priscila mais tarde, ela vai ficar no site do Master OAB para quem é registrado. Então, para quem é assinante. Então, a partir do momento que vocês assinarem o Master OAB, vocês terão acesso a essas aulas ao vivo que ficarão gravadas no site. Então, poxa, compensa muito assinar o Master. Além de ter todo o conteúdo que já está lá gravado, completamente atualizado. As aulas foram gravadas esse ano, recentemente, coisa de 2 meses atrás. Já focaram no exame de ordem, que vai ser agora, o 21º, e vale muito a pena, gente. A equipe de conteúdo aqui é muito bacana, vocês vão ter acesso ao raio-x, vão ter acesso ao material, tudo que vocês precisam para aprovação, para vocês pegarem a carteira da OAB, para vocês pegarem a vermelhinha, vocês conseguem através do Master OAB. Agora, voltando lá para a dúvida da Beatriz, não é, Hermine? Voltando para a dúvida da Beatriz, da obrigação quesível e da portável. Deixa eu voltar aqui no slide, por favor. Temos então aqui o slide, Beatriz. A questão do título de crédito ele ser portável ou ser quesível. Pensa sempre no domicílio. Eu dei o exemplo do seu Madruga e do seu Barriga, mas vamos voltar. Esquece a parte da brincadeirinha da história. Vamos então tentar de forma séria. Quando a cobrança é feita no domicílio do devedor, nós temos que o título de crédito ele é quesível. Quando a cobrança é feita no domicílio do credor, nós temos que o título de crédito é portável. Isso não é exclusividade, isso não está dentro só do direito cambiário, do direito comercial, do direito empresarial. Não, essa ideia está lá até mesmo no direito civil. Então, dá confirmação aí no chat, se está tudo certinho, se não entendeu, pode botar aí que eu vou voltar com o maior prazer para te explicar. A galera também que está assistindo, por favor, qualquer outra dúvida, fala aí no chat que eu volto sem o menor problema. E vamos adiante. Começando agora o título de crédito por excelência, começando agora a letra de câmbio. Como é que ela funciona? A gente tem que a letra de câmbio é a ordem de pagamento. Então vamos refazer aquele esquema que estava aqui no quadro? Como é que ele fica? Nós temos então a ordem de pagamento. Lembrando que vocês não precisam copiar, vocês não precisam printar isso aqui, que vai estar disponível lá no Facebook. Só vocês entrarem no grupo, Master OAB Grupo de Estudos. Vocês também podem baixar o material aqui embaixo do vídeo. É verdade, vocês podem baixar o material aqui mesmo embaixo do vídeo, é só você clicar e vai estar disponível o material aí. Então, gente, recapitulando, ordem de pagamentos. Apenas voltando, que a gente viu só para recapitular, a gente tem ordem de pagamento e a gente tem promessa de pagamento. Na promessa de pagamento nós temos o emitente e o beneficiário, era a relação de compra e venda do carro com a Yasmin. Eu me obrigava, em nome próprio, com a Yasmin e ela, depois de tantos dias que a gente acordasse a obrigação, ela iria exigir o pagamento da minha pessoa, era só nós dois. Então, na ordem de pagamento, nós temos agora 3 pessoas diferentes, temos 3 fatores diferentes. Quais são eles? Nós temos o sacador,
nós temos o sacado e nós temos aqui o tomador, que vai fechar o nosso triângulo, a nossa relação tripartite. Agora é importante que vocês se habituem com o linguajar do direito cambiário, como é que funciona a própria nomenclatura em si. Quando eu falo que uma ordem de pagamento é dada contra uma pessoa, quando eu falo que o sacador ele dá uma ordem de pagamento, olha só, o sacador ele dá uma ordem de pagamento contra o sacado. Então a gente tem para cá essa seta descendo. A gente fez o primeiro lado do nosso triângulo. E depois nós temos que ele dá essa ordem de pagamento em favor de quem? Se eu estou dando contra alguém, alguém vai ter que ser favorecido nessa situação. Então, a ordem de pagamento é dada em favor do tomador. O tomador é quem vai receber o crédito, é quem vai receber o dinheiro desse título de crédito. A partir do momento que o tomador ele está na posse desse título de crédito, ele vai exigir esse crédito de alguém. De quem que ele vai exigir? Ele vai exigir do sacado. Fechamos o nosso triângulo. Sei lá, triângulo retângulo, não sei o que é isso. Enfim, fechamos aqui o nosso triângulo. Assim, temos a ordem de pagamento e é assim que a letra de câmbio funciona. Slide. Vamos ver aqui agora. Agora sim, temos um esquema aqui bem mais bonito que eu fiz no quadro. Temos aqui como é que funciona mesmo. Assim, de forma didática, a seta vermelha, para vocês terem uma ideia, é quando eu tenho uma cobrança. Lá na promessa de pagamento, eu tinha um beneficiário com a seta vermelha indo em direção ao emitente. Isso quer dizer que ele vai cobrar do emitente. Aqui na ordem de pagamento, eu tenho o tomador com a seta vermelha em direção ao sacado. Então quer dizer que no dia do vencimento do título de crédito, ele vai até o sacado exigir o pagamento desse título de crédito. Vamos ver agora os requisitos. Eu falei para vocês da Lei Uniforme de Genebra. A Lei Uniforme de Genebra, ela dá diversas disposições acerca da letra de câmbio, que é o título de crédito por excelência que a gente está vendo aqui. Como é que funciona? Eu falei para vocês, lá no artigo 1º a gente vai ter sempre os requisitos do título de crédito, lembra? Então, nós temos os requisitos da letra de câmbio no artigo 1º da LUG. A gente chama a Lei Uniforme de Genebra de LUG porque fica mais prático de falar. Temos então, a leitura do artigo é a seguinte. A letra contém a palavra letra inserta no próprio texto do título e expressa na língua empregada para a redação desse título. 2. O mandato puro e simples de pagar uma quantia determinada. Abrindo um parênteses aqui para esse item 2, essa história de mandato puro e simples. Sempre que vocês virem puro e simples em legislação cambiária, associem com uma ideia, com uma iniciativa livre de vício. Eu estou falando puro e simples, quer dizer que eu não posso estar condicionado a nada. Quer dizer, eu não posso falar para a Yasmin que eu vou pagar os 50 mil reais do carro dela só se o Pedro me pagar alguma outra coisa que ele está devendo para mim. Isso não existe em direito comercial, em direito empresarial, mais especificamente no direito cambiário, que é que a gente fala sobre os títulos de crédito. As obrigações são sempre puras e simples. Voltando aqui para o slide agora. Item 3, o nome daquele que deve pagar, o sacado. O sacado é aquela pessoa que recebe a ordem de pagamento. A ordem de pagamento é dada contra o sacado. Então tem que estar indicado lá no título de crédito, na nossa letra de câmbio, o nome daquele que deve pagar. Item 4, ele está de vermelho, ele está destacado. Já vou falar para vocês porque o 4, o 5 e o 7 estão assim. Mas vamos lá, item 4, a época do pagamento. Item 5, a indicação do lugar em que se deve efetuar o pagamento. Item 6, o nome da pessoa a quem ou a ordem de quem deve ser paga a nossa letra de câmbio. Item 7, que também é importante, a indicação da data em que e do lugar onde a letra é passada. E fechando o artigo 1º da nossa LUG, o item 8º, item 8, a assinatura de quem passa a letra, o nosso sacador. Vamos agora pensar em princípios. Nós temos então, a partir da leitura desses requisitos do artigo 1º da LUG, o princípio do formalismo, quer dizer, para o título de crédito produzir efeitos, ele deve atender aos requisitos do artigo 1º da LUG. Nós também temos nos nossos itens o princípio da literalidade. Por exemplo, quando fala que tem que constar lá no item 8º a assinatura de quem passa a letra, a assinatura do sacador, isso está mostrando que se faz presente aqui o princípio da literalidade. Ele está se obrigando a partir da assinatura, que é a forma que a pessoa se obriga no título de crédito, ele está escrevendo, ele está assinando naquela cártula. Então aí nós temos o princípio da literalidade. Agora voltando para o slide, para vocês entenderem qual é a questão do artigo 4, 5 e 7. Em que pese o princípio do formalismo, em que pese a história de tudo ter que estar disposto
na nossa letra de câmbio, então em todos os títulos de crédito, os itens 4, 5 e 7, eles podem ser deduzidos. Eles são supríveis, ou seja, se eles não estiverem escritos no nosso título, na nossa letra de câmbio, eu consigo deduzir. E eu não estou falando isso para vocês do nada. Isso está no artigo 2º da LUG, mas de forma bem simples. O que você vai deduzir do artigo 4, 5 e 7? Voltando para o slide. Artigo 4, a época do pagamento. Quando eu falar de a época do pagamento, eu vou ter que ele é pagável à vista. Quando eu tiver o item 5, que fala sobre a indicação do lugar em que se deve efetuar o pagamento, a gente vai deduzir que nós temos a obrigação quesível. Aí, Beatriz, a obrigação quesível sendo importante para a gente. Ou seja, por ser uma obrigação quesível, o pagamento será feito no domicílio do devedor. Lembra lá do seu barriga indo até a Vila do Chaves cobrar os 14 meses de aluguel atrasados do seu Madruga. E o item 7, nós temos a indicação da data em que e do lugar onde a letra é passada. Repetindo, a indicação da data em que e do lugar onde a letra é passada. Nós temos então nesse item 7 que deduzir o seguinte: se não tiver o local disposto no título de crédito, a gente vai deduzir que é o local que está escrito ao lado do sacador. Na nossa letra de câmbio vai estar lá quem é o sacador e qual é o local onde eu encontro o sacador. Se não tiver nada disposto na letra de câmbio, eu vou utilizar o item 7, eu vou utilizar o local ao lado do sacador. Então esses são os requisitos do artigo 1º da LUG, da nossa Lei Uniforme de Genebra. Entrando agora na responsabilidade do sacador, artigo 9º da LUG. O sacador é garante tanto da aceitação como do pagamento de letra. O sacador pode exonerar-se da garantia da aceitação. Toda e qualquer cláusula pela qual ele se exonere da garantia do pagamento considera-se como não escrita. Reparem bem nesse final, considera-se como não escrita. Nós temos aqui a incidência do princípio da literalidade novamente. Eu acho muito interessante a gente sempre tentar trabalhar com os artigos da legislação, tentando entender os princípios. Porque assim, toda a matéria do direito, por exemplo, direito administrativo, a gente vai ter lá aquele macete do LIMP para saber os princípios, legalidade, impessoalidade, publicidade, aquela coisa toda. Mas como é que eu aplico esses princípios? A gente estuda direito administrativo, a gente vê lá, por exemplo, na lei de licitações, a gente vê onde que os princípios entram. A gente vê os princípios constitucionais, a gente tem lá, logo nos primeiros artigos da Constituição, aquela história de dignidade da pessoa humana, direito à educação, direito à saúde, direito à moradia. Isso são princípios e a gente tem que saber como que ele é aplicado de maneira prática. No direito empresarial não é diferente. Então eu vou tentar sempre, o máximo possível, mostrar para vocês onde que esses princípios entram na nossa legislação. Mas voltando aqui para a responsabilidade do sacador do artigo 9º da LUG. Fiquem com a ideia fixa volta no slide. Tá no slide. Fiquem com a ideia fixa de que o sacador ele é garante tanto da aceitação como do pagamento da letra. O nosso sacador aqui, ele é responsável tanto pelo garante, ele é garante, quer dizer, ele vai se responsabilizar pelo pagamento da letra. Ou seja, se o tomador ele exigiu o pagamento do nosso sacado e o sacado, por algum motivo, falar assim, eu não vou pagar, essa obrigação não é minha, o responsável é quem? É o sacador. Porque quem colocou esse título de crédito na rua, quem sacou, quem emitiu esse título de crédito, foi o sacador. Então ele tem a responsabilidade do pagamento, acima de tudo. É claro que por excelência, é claro que o objetivo é fechar esse triângulo aqui de forma certinha. É fechar fazendo o quê? O tomador exigindo o pagamento do sacado e o sacado efetuando o pagamento. E assim se extingue a nossa obrigação. Mas a responsabilidade do sacador, na hipótese do sacado não efetuar esse pagamento, ele é responsável pelo pagamento também. Vamos prosseguir. O aceite. O aceite é o ato realizado pelo sacado que consiste na concordância em efetuar o pagamento do título de crédito. Concordar significa aceitar a ordem de pagamento. Quais são os artigos importantes para o seu exame de ordem? Quais são os artigos que você tem que estudar para você passar? Claro que todos, né? Mas a gente aqui tenta facilitar ao máximo para vocês. Então, os artigos 21, 24, 25, 26 e 28 da LUG. Eles são importantíssimos no que diz respeito ao aceite. Uma observação importante no que diz respeito ao aceite. Temos aqui a figura sacador, tomador, sacado. O sacado é quem dá o aceite. O sacado é que vai falar assim, tudo bem, eu aceito pagar esse título de crédito. A partir do momento que o sacado ele dá o aceite, a gente não passa mais a chamá-lo de sacado.
a gente acaba com a história de sacado e a gente passa a chamá-lo de aceitante. Mais um nomezinho para vocês, mas aqui é bem intuitivo. Ele deu o aceite, ele está se tornando o aceitante. Vamos agora ver os artigos em si. Começando pelo artigo 28. Eu sei que eu falei primeiro era o 21, mas vamos começar pelo 28. Vocês vão entender o porquê. Artigo 28 da LUG. O sacado obriga-se pelo aceite a pagar a letra à data do vencimento. Então, o sacado obriga-se pelo aceite a pagar a letra à data do vencimento. Quer dizer, o sacado, que passou a ser aceitante quando ele deu aceite, na data do vencimento, quer dizer, na data que o tomador vier atrás dele para exigir esse pagamento, ele vai se obrigar a pagar na data daquele vencimento. Esse é o artigo 28 da LUG. Oi? Tem algum exemplo de ordem de pagamento? Avisa pro Rocket depois você manda para ele. Para quem? Rocket. Rocket. A gente vai ver aqui nas questões da OAB, mas se ainda assim não estiver clara a questão da ordem de pagamento, ou você procura a gente lá no grupo do Facebook, grupo de estudos, que eu encaminho para você um exemplo da ordem de pagamento e disponibilizo logo para a galera toda para poder acompanhar. Mas continua assistindo a aula que mais para frente vai ter uma questão da própria OAB que você vai ver como é que funciona essa relação triangular aqui de uma ordem de pagamento, um caso concreto que caiu no próprio exame de ordem. Mas vamos primeiro para essa questão aqui. Com relação à questão de 2011, já era Banca FGV e é o que interessa para a gente. Com relação ao Instituto do Aceite de Títulos de Crédito, assinale a alternativa correta. Letra A. A duplicata pode não ser aceita, sem qualquer fundamentação pelo sacado. Neste caso, ele não será responsável pelo pagamento do título. Letra B. Para a cobrança de uma duplicata não aceita, é necessária apenas a realização de seu protesto. Vocês devem estar pensando assim, poxa, mas a letra B está falando de protesto, a letra A está falando de duplicata, a gente não viu isso ainda. Não se preocupa, gente. Se preocupe com o que vocês já viram, que vai ser o suficiente para que vocês possam resolver essa questão aqui da OAB. Letra C. O aceite de cheque é condição essencial para que o beneficiário possa executar o sacado. E por fim nós temos a letra D. O aceite de uma letra de câmbio torna o sacado devedor direto do título. Vamos ao gabarito. Gabarito é a letra D, está grifada aqui para vocês. O aceite de uma letra de câmbio torna o sacado devedor direto do título. Mas qual é o fundamento disso? Por que a letra D está correta? Vamos voltar aqui o slide? Temos o artigo 28 da LUG. O sacado obriga-se pelo aceite a pagar a letra à data do vencimento. Então, o sacado está se comprometendo a efetuar o pagamento da letra de câmbio. Então, voltando lá para a letra D. Aliás, só a leitura antes aqui do artigo 28. O sacado obriga-se pelo aceite a pagar a letra à data do vencimento. Letra D, nosso gabarito. O aceite de uma letra de câmbio torna o sacado devedor direto do título. Então, nós temos, pelo próprio artigo 28 da LUG, por isso que a leitura da lei, a letra de lei, ela é essencial para aprovação no exame de ordem. Para você conseguir pegar a sua carteira da OAB, para você pegar a vermelhinha, você tem que estar fera, você tem que estar craque na leitura da letra de lei. Às vezes é complicado o entendimento, às vezes é muito bom você pegar uma legislação comentada para você conseguir assim traduzir o que aquele dispositivo, o que aquele artigo quer dizer para você. Mas vocês estando cientes que vocês precisam da leitura exaustiva dos artigos e você sabe quais artigos você tem que ler a partir do nosso plano de estudos, que tem lá os artigos que você tem que ler em cada dia, após cada aula, para você ficar craque, para você ficar fera, você consegue resolver esse tipo de questão sem qualquer problema. Continuando então aqui nossa aula. Artigo 25 da LUG. O aceite é escrito na própria letra. Qual princípio nós temos aqui? Temos o princípio da literalidade mais uma vez. Eu não posso afirmar, eu não posso exigir nada que esteja além do que esteja escrito na minha letra de câmbio ou em qualquer outro título de crédito. Então, continuando a leitura do artigo 25. O aceite é escrito na própria letra. Exprime-se pela palavra aceite ou qualquer outra palavra equivalente. O aceite é assinado pelo sacado. Vale como aceite a simples assinatura do sacado aposta na parte anterior da letra. Esse é o artigo 25 da LUG. Tem que estar aceite escrito lá. Princípio da literalidade. Vamos agora ao artigo 21 da nossa Lei Uniforme de Janeiro. A letra pode ser apresentada até o vencimento, ao aceite do sacado no seu domicílio, pelo portador ou até por um simples detentor. O que esse artigo 21 quer dizer para a gente? Volta aqui, Pedro, por favor. Em qualquer data até o vencimento,
o tomador, ou então quando a gente vê endosso, que é o nosso próximo tema aqui, que vamos ter uma cadeia de outras pessoas novas aqui, ela pode sempre apresentar esse título de crédito para o aceitante. Ela pode apresentar para quem é responsável pelo pagamento do título até a data do vencimento. Depois do vencimento acontece o quê? Depois do vencimento não interessa para a gente vai ver que existe a possibilidade de apresentação do título após a data de vencimento, mas se eu estou na posse do título de crédito, para que eu vou esperar o título vencer para querer o pagamento dele? Eu quero que ele seja pago no dia ou então até antes. Quanto mais rápido vier o dinheiro para minha mão, melhor, né, gente? Então a ideia é essa. O sacado, quando ele dá o aceite, ele se torna um aceitante, ele é responsável pelo pagamento. Artigo 24 da LUG. Esse artigo 24, ele tem macete, é macete que vocês gostam, é macete que vocês vão ver aqui no artigo 24 da LUG. O sacado pode pedir que a letra ele seja apresentada uma segunda vez no dia seguinte ao da primeira apresentação. Os interessados somente podem ser admitidos a pretender que não foi dada satisfação a esse pedido no caso de ele figurar no protesto. O portador não é obrigado a deixar nas mãos do aceitante a letra apresentada ao aceite. Considerações importantes sobre o artigo 24. Ele versa assim: o sacado pode pedir que a letra ele seja apresentada uma segunda vez no dia seguinte ao da primeira apresentação. O dia seguinte, quer dizer amanhã, vão se passar 24 horas. 24 horas, artigo 24 da LUG. Esse é um macete, galera. Associem dessa forma. Quer dizer, o sacado, o nosso sacado, que ainda não é aceitante, ele não deu aceite, ele tem 24 horas, digamos assim, para pensar se ele realmente é responsável pelaquela obrigação. Então ele vai ter 24 horas, ele vai ter até o dia seguinte, de acordo com o artigo 24 da LUG, para dar o retorno para o tomador, então para outra pessoa que esteja exigindo o pagamento desse título de crédito, para dizer se ele vai se responsabilizar pelo aceite ou não dessa letra de câmbio, ou qualquer outro título de crédito que funcione com uma ordem de pagamento. Ah, e uma outra questão importante. O portador, vamos imaginar, o tomador, ele não é obrigado a deixar a cártula, deixar o título de crédito na mão do aceitante. Desculpa, na mão do sacado, porque ele não deu aceite ainda. Ele não é obrigado a deixar a cártula, o título, na mão do sacado durante essas 24 horas. Porque o sacado pode muito bem dar uma desculpa e falar assim: meu cachorro comeu o título de crédito, e agora? O tomador vai ficar sem a cártula? Vai ficar sem poder exigir aquele título? Não. Ele pode tirar xerox? Pode. Não vai ter nenhum efeito. Vai tirar xerox para poder analisar. Mas o original tem que ficar na mão do tomador. É uma questão de segurança. Se coloquem nessa relação aqui. O título de crédito está na sua mão e você quer que esse cara aqui pague. Você vai deixar na mão dele? Não, você vai querer que fique na sua mão. Depois de 24 horas ele tem que dar o jeito dele para dizer se ele vai efetuar esse pagamento ou não. Artigo 26 da LUG. O aceite é puro e simples, mas o sacado pode limitá-lo a uma parte da importância sacada. Qualquer outra modificação introduzida pelo aceite no enunciado da letra equivale a uma recusa de aceite. O aceitante fica, todavia, obrigado nos termos do seu aceite. Voltando aqui para mim. O artigo 26 da LUG quer dizer o seguinte: o aceite é puro e simples. Como eu disse anteriormente, se ele é puro e simples, ele não pode estar condicionado a nada. Eu não posso condicionar o meu aceite a uma outra prestação de um outro título de crédito qualquer. Não é assim que funciona. Eu tenho que dar o aceite porque é minha responsabilidade daquele aceite. Pronto e acabou. E agora a segunda parte do nosso artigo 26. Mas o sacado pode limitá-lo a uma parte da importância sacada. Então vamos supor que a Yasmin venha para mim com uma letra de câmbio no valor de R$100. Aí eu olho para a Yasmin e falo assim: pô, Yasmin, eu não tenho que me obrigar por R$100. A minha obrigação aqui é só de R$80. Aqui que vai acontecer? Eu vou me obrigar só nos R$80. Não faz sentido, não é bom para mim nem para a Yasmin que eu me obrigue pelos R$100. Primeiro por quê? Eu disse que eu tenho 80, a Yasmin está vindo com a história de 100 para mim. Nesses 100 está sobrando 20. Eu não tenho esses 20. Então, eu vou ter prejuízo, eu não vou ter como marcar, e a Yasmin também não vai ter como receber. Então, não é interessante para ninguém eu dar um aceite de uma quantia que eu não tenho. Não é interessante. Antes de ir para a parte de endosso, deixa eu dar uma olhada aqui no chat, ver como é que está a resposta da galera. Ney Souza, Beatriz. Lembrando que às 7h30, né? 7h30 tem a aula da professora Priscila Menezes. Ela vai resolver questões, é isso, né? Hoje, resolução de questões de exame de ordem com vocês. Então vamos voltar aqui para a nossa aula. Tem uns 10 minutos, vamos dar uma corrida rápida aqui para a gente fechar endosso. O endosso nada mais é que o ato de transferir o crédito representado por título à ordem.
o endosso transfere todos os direitos do título. Isso está de acordo com o artigo 14 da LUG. Então, aquela história toda de eu passar um cheque para a Yasmin e vir passar o cheque para o Pedro, esquece de passar o cheque. Pense em endosso. O termo certo, o termo técnico é endosso. O esquema bonitinho aqui para vocês de como funciona o endosso. Temos a relação triangular com o sacador, o tomador, o sacado que após o aceite se torna aceitante. E nós temos agora as pessoas B, C e D. O tomador ele endossa o título para B, que endossa para C, que endossa para D. Assim funciona o endosso. Temos a questão da cláusula ordem. O que é uma cláusula ordem? Uma cláusula ordem, quando eu estou endossando o título de crédito, eu coloco uma cláusula ordem nele, eu não estou proibindo que esse título de crédito circule, porque não faz o menor sentido. Isso seria uma trava para a economia girar. A única coisa que acontece quando eu coloco essa cláusula ordem no título de crédito é que a circulação por endosso ela não está mais permitida, ela não vai acontecer mais. Mas pela seção civil de crédito, lá no nosso Código Civil, lá no nosso Direito Civil, esse título de crédito ele pode circular. Então, aqui para o slide, a gente tem uma tabelinha que contrapõe os dois institutos, que contrapõem o endosso e a seção civil de crédito. Lembrar para vocês, o endosso é unilateral e a seção civil de crédito é bilateral. Aquele subprincípio da inoponibilidade das seções pessoais e terceiros de boa-fé, ela se faz presente no endosso, ela não se faz presente no endosso e se faz presente na seção de crédito. Em relação à notificação, o endosso, eu não sei para onde que o título de crédito que eu emiti está indo, então eu não preciso receber a notificação do devedor. E na seção civil de crédito eu preciso dessa notificação. Vamos agora ver um pouquinho mais sobre o endosso. Um slide, por favor. Temos o endosso sendo puro e simples. Puro e simples, aquela história toda. Ele não pode ter nenhum vício, nada nesse sentido. O endosso parcial é nulo. Por que o endosso parcial é nulo? Imagina que eu tenho aqui um título de crédito no valor de R$100. Eu não posso rasgar esse título de crédito ao meio e dar 50 para a Yasmin e ficar com 50. Eu vou estar destruindo a minha cártula. Isso não existe. Por isso o endosso parcial é nulo. Eu só transfiro a integralidade do meu título de crédito. Todos os direitos que estão contidos nessa cártula aqui, eu vou transferir para outra pessoa. Uma questão agora de 2014, exame de ordem. Sobre a distinção entre endosso e cessão de crédito, assinale a afirmativa correta. Com essa tabela, com essa pouca quantidade de conteúdo que eu falei agora sobre endosso, você já consegue resolver essa questão. Letra A cessão de crédito é a forma de transmissão dos títulos à ordem, enquanto o endosso é a forma de transmissão dos títulos não à ordem. B. A cessão de crédito ao cessionário pode ser parcial ou total, enquanto o endosso deve ser feito pelo valor integral do título, sob pena de nulidade. C. A eficácia do endosso em relação aos devedores do título depende de sua notificação. Na cessão de crédito, a eficácia decorre da simples assinatura do cedente no anverso do título. D. O direito de crédito do endossatário é dependente das relações do devedor com portadores anteriores. O direito do cessionário é literal e autônomo em relação aos portadores anteriores. Vamos ao gabarito, galera. Letra B. A cessão de crédito ao cessionário pode ser parcial ou total, enquanto o endosso deve ser feito pelo valor integral do título sob pena de nulidade. Eu acabei de falar para vocês, eu não tenho como transferir metade do título, não tem como endossar metade do título para outra pessoa. Ele deve ser feito de forma integral. Avançando um pouquinho agora, endosso em preto e endosso em branco. Quando eu estou transferindo o título de crédito, eu tenho que assinar. A assinatura é a única forma que eu tenho para me obrigar no título de crédito. Para quem pegar aquela cártula, ver que eu estou me obrigando ali. Então é o seguinte, galera. Quando eu tenho endosso em preto, eu tenho a minha assinatura como endossante e eu tenho também, eu estou falando quem vai ser o endossatário. Estou falando quem vai receber aquele título. Do endosso em branco, não. Eu só estou falando que eu estou endossando aquele título de crédito, aquela letra de câmbio, mas eu não estou falando quem vai receber. Esse é o endosso em branco. Agora, essa classificação aqui é interessante. Endosso próprio e impróprio. O endosso próprio a gente chama de translativo. Translativo por quê? Porque eu transfiro para outra pessoa todos os direitos inerentes que estão naquele título de crédito, aqui na nossa aula, que estão naquela letra de câmbio. Ocorre a transferência total, um endosso total. Agora o endosso é impróprio. Temos o endosso em duas categorias, endosso mandato e endosso calção. Endosso mandato, vamos supor, passei no exame de ordem, estou feliz a beça, resolvo viajar
para comemorar. Só que eu tenho muitos títulos de crédito, sou uma pessoa muito rica, e deixo aqui com a Yasmin esse título de crédito e falo assim para ela: Yasmin, você vai cobrar para mim esse título de crédito. Na data do vencimento, você vai cobrar de todo mundo que é responsável pelo pagamento desses títulos. Mas você não tem direito nenhum sobre eles. A sua única função aqui é cobrar, ter que ir ao judiciário quando for necessário, fazer protesto quando for necessário e assim por diante. Isso é um endosso impróprio na modalidade de mandato. É claro que eu posso combinar com a Yasmin e falar assim: Yasmin, eu vou te pagar uma quantia para você fazer esse serviço para mim. Mas isso aí não tem nada a ver com a nossa relação cambiária. Isso é uma relação, digamos assim, extra-cambiária. E temos então um endosso impróprio na modalidade de calção. Calção, pensem na palavra garantia. O que acontece no endosso calção? Vamos supor que eu vá ao banco pegar um empréstimo para comprar uma casa. Vou comprar um apartamento, é uma quantia muito alta. Tem muita gente que coloca um imóvel como hipoteca para dar como garantia ao banco. Só que eu também posso dar títulos de crédito como garantia ao banco. Quando eu dou títulos de crédito como garantia ao banco, eu tenho a presença, eu tenho a ocorrência do endosso impróprio na modalidade de calção. Slide. Responsabilidade do endossante, artigo 15 da LUG. O endossante, salvo cláusula em contrário, é garante tanto da aceitação como do pagamento da letra. O endossante pode proibir o novo endosso e, neste caso, não garante pagamento às pessoas a quem a letra for posteriormente endossada. Isso é o artigo 15 da LUG. Aí aqui embaixo só coloquei para vocês duas questões importantes. É que o endossante ele pode se eximir do pagamento por meio da cláusula proibitiva. Então analisem. Ele pode se eximir do pagamento por meio da cláusula proibitiva. Vamos agora a uma questão do último exame de ordem de 2016, que foi até aquele aluno, qual é o nome dele? Rocket, não é? O Rocket pediu para ver como é que funcionava a questão da ordem de pagamento. Vamos ao enunciado. Cícero sacou uma letra de câmbio em favor de Amélia, tendo designado como sacado Elísio, que acatou a ordem de pagamento. A primeira endossante realizou um endosso em preto para Dario, com proibição de novo endosso. Diante do efeito legal da cláusula de proibição de novo endosso, assinale a afirmativa correta. Então, galera, vamos dar nome às pessoas que estão envolvidas nessa questão aqui. O Cícero, ele sacou uma letra de câmbio. Então, o Cícero, ele é o nosso sacador. C de Cícero. Em favor de Amélia. Em favor de Amélia. Não é contra, é em favor. Então, a Amélia está se dando bem nessa relação. Então, a Amélia é a nossa tomadora. Temos ali a Amélia. Tendo designado como sacado o Elísio. Aqui vamos ter o Elísio. A ordem foi dada contra o Elísio. A primeira endossante, ou seja, Amélia, realizou um endosso em preto para Dario. Então, o que aconteceu aqui? A Amélia realizou um endosso em preto para o Dario. Com proibição de novo endosso. Diante do efeito legal da cláusula de proibição de novo endosso, assinale a afirmativa correta. Então, recapitulando agora aqui a nossa relação cambiária. Nós temos o Cícero como sacador. Ele emitiu o título de crédito em favor da Amélia, que é a nossa tomadora, e contra o... Qual o nome do rapaz que começa com E? O Elísio, que é o nosso sacado. A Amélia realizou um endosso em preto para Dario. O endosso em preto com cláusula proibitiva de novo endosso. Vamos às alternativas agora rapidinho, só para a gente fechar a nossa monitoria. Letra A. Caso Dario realize um novo endosso, tal transferência terá efeito de cessão de crédito perante os coobrigados e efeito de endosso perante o aceitante. B. Dario não poderá realizar novo endosso no título sob pena de desoneração de responsabilidade cambial dos coobrigados. C. Tal qual o endosso parcial, a proibição de novo endosso se anula por restringir a responsabilidade cambiária do endossante e do sacador. D. Amélia, embora coobrigada, não responde pelo pagamento da letra de câmbio perante os endossatários. Gabarito letra D. Amélia, embora coobrigada, não responde pelo pagamento da letra de câmbio perante os endossatários posteriores a Dario. Aí você está se perguntando, mas por que ela não responde? Temos aqui no slide anterior, ela pode se eximir do pagamento por meio da cláusula proibitiva. Então aqui, para fechar nossa aula, para o Rocket ver como é que funciona a relação cambiária. A Amélia endossou para o D, aqui ó, é de endosso. Ela fez o endosso com uma cláusula proibitiva. O endosso foi em preto que a questão falou. Ela está falando que é endosso em preto porque o destinatário, digamos assim, desse endosso foi o Dario. Então ele está designado pela própria Amélia como o endossatário dessa relação.
Só que quando o Dario for cobrar, que é o que a nossa letra D está dizendo, a Anélia ela não é obrigada, porque ela colocou uma cláusula proibitiva de novo endosso. É isso que o examinador quer que você entenda. O artigo 15 da nossa Lei Uniforme de Genebra, se fazendo presente aqui na resolução dessa questão do exame de ordem, e foi do último exame de ordem, do 20º exame de 2016. Então, galera, fechamos aqui nossa primeira monitoria de direito empresarial. Lembrando que daqui a meia horinha, a professora Priscila Menezes vai resolver mais questões de exame de ordem com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Entrem no grupo do Facebook, Master OAB Grupo de Estudos, para que vocês possam estar por dentro de tudo que acontece no Master, interagir com a gente da equipe de conteúdo. E, assim, a nossa relação aqui é pegar vocês pela mão, abraçar vocês e levar vocês até a carteira do OAB. O nosso objetivo aqui é esse. Galera, muito obrigado. A gente se vê por aí. Tchau, tchau.